Querido diário, vou lhe contar uma história sobre uma vida universitária. Por favor, imagine. Em um belo semestre da sua faculdade de Relações Internacionais, você começou a sua linda disciplina de Teoria das RI, onde você achou que realmente ia começar a aprender a coisa. Lá a vida era muito simples. Sabe quando você percebe seus problemas de adulto e olha para sua adolescência com tanta saudade? Tô mais ou menos assim agora. Você aprendia sobre como era a realidade das relações internacionais, padrões, etc., toda essa parafernália. Cada dor tinha sua lente, você tinha que ficar abstraindo, criticando um, criticando o outro. Não que você não vá fazer isso agora, mas tudo era sobre como as coisas eram. Sentar, observar, lelele, lalala, realistas são os loucos da guerra cíclica. Tonight we dine in hell! Os liberais acabaram surgindo por causa deles. I am your father. It's not true. That's impossible. Argumentando que a paz era alcançável e várias outras coisas muito legais e divertidas. Daí chega a sua teoria de RI2. Everything changed when the Fire Nation attacked. Isso aí, 2. Quase como se você tivesse passado de fase de videogame. Tá mais pra chegar no chefão. Então a matéria decidiu ir devagar, lenta, pra te preparar pro pior. Chegamos no debate Neo versus Neo, uns pensamentos mais diferentões do usual, mas nem tanto. Então que aterrissou o principal motivo de tudo isso, e esse é: por que o mundo, a realidade das RI, é assim? Algo como: sabe todas as coisas que você aprendeu? Isso é uma visão dos porquês. Tem outras. Resumindo, vamos dar um nó no seu cérebro. No different. Only different in your mind. You must unlearn what you have learned. Claro que isso não foi nem um pouco legal. Você definitivamente não precisa dar uma filosofada sobre a vida. Mas vamos lá que dá pra fazer. Os chefões têm que ser derrotados. O primeiro chefão é a teoria do sistema mundo, mas vou chamá-lo de monstro Dr. Wallerstein. Ele era um cara meio fora do rolê. Ele não estava se importando muito sobre colaborar para a disciplina das RI e essas coisas. Só decidiu que queria criar uma própria teoria. Como o Dr. Frankenstein decidiu criar seu próprio monstro, sacou? Essa teoria explicava por que as relações entre os estados agem da maneira que conhecemos. Ele, como várias pessoas que você provavelmente conhece, ou não, afinal você é um diário, Absolutely. culpou o capitalismo. A situação era a seguinte: sabe os modos de produção que o Marx adora falar sobre? Então, era essa coisa do capiroto que decidia como a realidade era, porque era uma das maneiras de perpetuar o sistema capitalista. Mas o que era o sistema capitalista? Ele pode ser chamado também de El Diablo. É um sistema que funcionou. Uma ordenzinha mundial que deu certo, que colocou as coisas para trabalhar para ela e o seu objetivo ó tão cruel: a acumulação de capital. Claro que cada um tinha mais ou menos a capacidade do que outro. Uns conheciam a manha e outros não. Essa nhaca da desigualdade que é o braço direito do capitalismo. E a elite, que é quem comanda os estados, permanecia com força total com a internacionalização, pois arranjava meios de permanecer no poder junto com outras elites. Até aí, Sussa, as coisas acontecem para perpetuar o sistema capitalista e seu acúmulo de capital por meio da exploração. Tá. Mas o Dr. Wallerstein simplesmente incluiu umas coisas bem legais no seu monstrinho. Ele usou o racismo, o machismo e o universalismo como maneiras para tapar alguns buracos que foram aparecendo no Titanic do capitalismo. E sim, estou indicando que um dia essa coisa vai naufragar. O Dr. Wallerstein listou um monte de indícios do porquê o El Diablo vai voltar para o inferno. Destruir uma boa parte dos ambientes naturais da Terra está incluído na brincadeira. O problema é saber quando e quem vai vir depois. Fly, you fools! Outro chefão que surgiu é o seu construtivismo. Ele só é chamado de seu porque me lembra um velhinho simpático e gentil que se preocupa com todos, nunca com as partes. O seu construtivismo é um pensamento bem grande, cheio de pensadores e teóricos, e o Pedro Mendes argumenta com toda a sua força portuguesa que o seu construtivismo veio para ajudar as RI. Ele é tão legal que queria tirar a disciplina desses debates mata-mata, sabe? Ele queria que todo mundo tivesse a sua parte na realidade. Todo mundo acha que o seu construtivismo mora na área epistemológica, a coisa do porquê das coisas serem assim, sabe? Mas o Wendt, que me lembra Wendt, ou seja, eu vou chamá-lo de Wendt Peter Pan, fala com essa cabeça eternamente jovem de que o construtivismo é ontológico. Para isso, ele ficava comparando o racionalismo, a base para todas as suas lindas teorias da teoria 1, com o seu construtivismo, embora afirme que os dois mais se completam do que outra coisa. A coisa é o seguinte: o seu construtivismo é um cara das ideias, e vive mais no bairro metateórico do que no teórico. Seus pensadores são mais ou menos idealistas,
Mas o seu construtivismo é um cara das ideias o suficiente para não se tornar um sonhador. Ele acha que tudo que conhecemos é uma construção social, nada é premeditado. Isso quer dizer que se alguma coisa for ruim, a culpa é nossa. Fica a dica. Não existe essa coisa de alguém ser o culpado. O todo é o todo, cara. Exemplo disso é a sobrinha predileta do seu construtivismo, a Norma. Ele fala que a norma é uma convenção, e seu poder é analisado a partir de quão ela está internalizada. A Norminha é uma garota meio complicada, sabe? As pessoas querem procurar quem são seus pais, mas a Norma simplesmente surge. Ela é do mundo, galera, e trabalha como espiã para o discurso. O Sr. Kratochvil, um cara que eu nunca mais vou falar o nome de novo porque ninguém merece, estuda a Norma e da onde ela surgiu. Ele tem bastante contato com a linguagem e com o discurso. Outro parente do seu construtivismo é seu filho, o pós-positivismo, que por meio do pai ingressou no ringue principal das RI. O outro chefão, ou deveria chamar chefona, é a senhorita feminismo. Ela é uma senhorita muito incompreendida. Ninguém nunca entende por que ela está nesse ramo, as RI. Todo mundo fala que a casa dela fica no bairro sociológico, mas não é nada disso não. You know nothing, Jon Snow. E isso faz total sentido quando olhado por um lado reflexivo. Se estamos falando de porquê o mundo é desse jeito, não podemos deixar nem um pouco de lado o machismo. Todas as coisas em que as RIs estão baseadas, e nisso incluído política, economia, sociedade, etc., são influenciadas pela questão do gênero. A senhorita feminismo pode ser classificada como uma revolucionária. Uma vez que a sociedade inteira está baseada nessa construção social do gênero e em suas diferenças, os estudos das RIs estão também. Então, apenas por meio da mudança do pensamento da sociedade, que poderemos encontrar novas e mais certeiras formas de analisar a realidade, onde mulheres também estão incluídas. Ela é muito boa em avistar uma ordem mundial emergente. Outro cara assim, e também um chefão, é o Teoria Crítica. Eu vou chamá-lo de TC porque eu não consigo achar nenhum apelido para ele, já que para mim ele é um cara meio serão. Mas ele adora mudanças e é amigo do famoso Gramsci. Ele não apoia essa ideia de estruturas imutáveis, porque como o seu construtivismo, as coisas estão baseadas em ideias. E ideias são coisinhas bem maleáveis. Daí o TC não curte muito o neorrealismo, já que ele tem umas ideias mais paradonas sobre as estruturas. Porém, voltando para o TC, ele tende a analisar e verificar a possibilidade de uma nova ordem mundial e a emancipação da sociedade. Ele usa os pensamentos de Gramsci para estipular os pré-requisitos para uma nova ordem mundial. Claro que se a previsão do Dr. Wallerstein estiver certa, é melhor encontrarmos logo um iceberg ou uma tora de madeira, porque eu não estou no clima para ser o Jack. Ou seja, o TC tem um objetivo parecido com a senhorita feminismo. Não que eles namorem nem nada. Eles devem sair para dançar na mesma balada, sei lá. O pensador do TC, o Cox, expõe uma ideia interessante sobre teorias. Que cada uma é feita para um momento submetida a uma perspectiva. Por isso não tem uma teoria predominante, apenas teorias relativas e interessadas em algo. Ufa, complicado, certo? Mas eu disse que dava pra fazer. Errou! E você acabou aprendendo alguma coisa nova. Errou! Prontos para seguir em frente a sua vida universitária? Teoria de RI2 está acabando, mas tem muitos mais desafios pela frente. Ninguém acertou! Atualização. Tem uma galera com um papo engraçado falando que existe uma teoria avançada das RIs. Já não era o suficiente? Mas eu tinha terminado os chefões. Que raio de videogame é esse que simplesmente não acaba depois do chefão? Me dá licença aqui que eu vou reclamar no Procon nessa porra. And that's all, folks.